Terceiro vídeo, amados e amadas. A luz resplandece nas trevas. Olha a luz aqui do Divino Espírito Santo. Está iluminando, juntamente com esse servo, o teu olhar, o seu coração. Primeiramente, convém nós não desassociarmos essa pregação no seu contexto. Vamos falar que João conecta o que ele diz sobre Jesus. No princípio, e mostramos que João tem em mente a presença do Senhor desde o início da história. Ele é a luz dos homens desde o princípio, certo? Vejam aqui. Logo devemos considerar que as trevas não compreenderam nem aceitaram a luz desde o princípio. Por que eu não estou nas trevas? Por que você não está nas trevas? Porque você está com a luz do Espírito Santo que está falando com você. O que são trevas? Ora, as trevas são o mundo. Viram, filhos? O que são as trevas? Não é noite escura. São o mundo. São os homens que não foram iluminados, cujas obras, como diz Paulo, são infrutíferas, infrutuosas. E não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios capítulo 5, verso 11. Vocês copiaram, filhos? Trevas que esse pregador está dirigindo a vocês é quem vive nos prazeres da carne, no mundo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz, ou vistamo-nos das armas da luz. Romanos capítulo 13, verso 12. As trevas sempre rejeitam a luz. O bem não bate com o mal. O prazer da carne não bate com a vida espiritual. Não são capazes de compreendê-las. Tente convencer de pecado um homem em trevas, e você saberá o que eu digo. Se não for a luz do Senhor a brilhar no seu coração do homem, ele nunca será curado da sua cegueira. Diga-lhe que ele é inimigo de Deus, e ele arranjará uma centena de desculpas sem sentido. Prove-as falsas, mas ainda assim ele jamais aceitará que está errado. Assim são as trevas. As pessoas do mundo procuram algo que possam fazer para agradar a Deus. Elas querem fazer e nunca aceitam o fato de que não é necessário fazer nada além de crer. Alguns chegarão ao ponto de citar Tiago, por exemplo, dizendo que a fé sem obras é morta. E é. O homem, para salvar-se, tem que salvar com as suas obras e sua fé. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou no qualquer mantimento, porventura ficará isso sacrificado, santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse Ageu, se alguém for contaminado pelo contato do corpo morto, tocar algumas dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo, assim é esse povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. E assim toda a obra das suas mãos, e tudo aquilo que oferece, é imundo. Ageu, capítulo 2, verso 12 e 14. Pois a palavra diz, sem obra e sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas nenhum homem em trevas aceitará isso. Eles não podem compreender a luz e nem aceitá-la. E desde o princípio dos tempos tem sido assim. Mas João diz que a luz resplandece nas trevas. Ora, à vista de tudo isso, não é difícil entender que a luz não foi bem-vinda. Muitos, pelo contrário, os homens que vivem nas trevas rejeitam a luz. E continuam rejeitando até hoje. Exemplo, pega um amigo, convida-o até a igreja,
Não, eu vou tomar pinga e ir no bar. Jesus Cristo é a luz. Temos que orar mais, cada vez mais, para que as trevas à nossa volta sejam iluminadas por Ele, que está dando exemplo aqui. O nome do Senhor seja glorificado pelos que hoje blasfemam contra Ele. As crianças obedecem quem elas admiram. Todas as famílias que se perguntam em algum momento, por que meu filho não me obedece? Às vezes a criança obedece à professora, mas não aos pais. Às vezes só um dos pais e não o outro, a mãe. Em outros casos as crianças obedecem de vez em quando só, mas nem sempre. Existe uma explicação para isso, um jeito de mudar. O adulto pode se tornar digno da obediência da criança, agindo de forma correta, sendo um bom exemplo. O nível de obediência, a criança que estão no primeiro nível de obediência obedece de vez em quando, e quando mais não, obedece sempre. A obediência exige que a criança abra mão do que ela gostaria de fazer para executar o que outra pessoa pediu. No primeiro nível, a criança obedece quando a sua vontade e a sua pessoa que pediu são iguais, ou mais raramente quando tem sucesso em suplantar a sua vontade do outro. É muito fácil que um adulto se incomodar com a falta de constante na obediência da criança. Se ela consegue obedecer de vez em quando, por que não sempre? Ela só faz as coisas quando quer. E o que pensa o adulto sobre isso? Ele não sabe o que está correto, mas que raiva está mal colocada, porquanto a criança ainda não amadureceu o suficiente para abrir a mão da sua vontade pelo outro. Nesse período precisamos ter paciência na sua transformação de crescimento e continuar a oferecer para ela um excelente ambiente e um comportamento adulto, paciente, útil e atencioso. Segundo nível da obediência. O segundo nível da obediência me parece ser mais crítico para todos. Nela a criança tem muito mais sucesso em suprimir a sua vontade, executar todas as vontades do outro. Ela está suficiente desenvolvida para obedecer com muita frequência. Mesmo assim, de vez em quando falha, porque afinal das contas ela tem muitas vontades e por vezes vai se opor à nossa vontade. Nesse período, quase todos os adultos param e vivem uma disputa eterna com as crianças, que pode durar muitos anos. Como sabem que a criança é capaz de obedecer, os adultos usam todas as ferramentas que têm para chegar à obediência. Castigos e prêmios surgem com força e não desaparecem mais. Recompensa, chantagem, barganhas, tudo parece, nesse período, para conquistar a obediência da criança. Geralmente não funciona, mas mesmo quando funciona, tudo que essas ferramentas fazem para impedir que a criança de chegar ao terceiro nível. Terceiro nível, obediência. No terceiro nível de obediência acontece, a criança deixa de obedecer porque é capaz, e passa a obedecer porque deseja e sente prazer, tem vontade própria. No terceiro nível, a criança se mostra mais atenciosa para receber orientação e segui-las com máxima perfeição, educação. Mas não são todos os adultos que chegam a esse ponto com suas crianças. Existe o adulto que a criança gosta de obedecer. A criança obedece com prazer os adultos que ela admira. A obediência que a maioria dos adultos consegue vem da opressão, do medo, da recompensa ou da troca. Mas a obediência que traz felicidade à criança não é essa. Ela obedece feliz quando obedece porque admira. Quem a criança admira? Adulto admirável.
O adulto que consegue compreender as necessidades da criança, organizar para ela um excelente ambiente, ter com ela um comportamento elegante, cuidadoso, amoroso e firme, que ajuda a conquistar a própria independência e que respeita a sua necessidade de trabalhar sozinha, sem ser interrompida. Esse é o adulto admirável para ela. A criança olha para esse adulto e pensa: ele é sábio, ele faz tudo o que eu quero, ele me vê por dentro, ele me entende. Se eu seguir o que ele pede, posso me tornar alguém assim. E a criança obedece, não porque ela é a menor, é nós maiores, e nós maiores, mas porque nós somos fascinantes e ela deseja se transformar em um adulto fascinante igual a nós. Parar no segundo nível de obediência, como quase todo mundo faz, leva ao mundo de pessoas obedientes em excesso, que questionam um pouco as regras absurdas do mundo, e essas estão dispostas até mesmo a matar e morrer por obediência cega e líderes ruins. Pela felicidade dos nossos filhos e pelo bem da humanidade, devemos saltar para o terceiro nível da obediência, em que a criança escolhe obedecer às pessoas que ela admira, que ela respeita, quando as ordens são razoáveis e não evasivas. Nem toda ordem deve ser obedecida, nem todo adulto merece obediência, e a criança sabe disso. Se abrirmos a mão dos castigos e dos prêmios, vamos descobrir que vamos descobrir de novo que nossas crianças então estão se tornando adultas admiráveis. Conquistaremos sua confiança, admiração, e se for o caso, bom para todos a sua obediência. A obediência é só uma pontinha das descobertas que a criança tem, que ajudam a viver melhor juntamente com a família. Enfim, nós temos que ter paciência com as crianças, porque a criança, com o transcorrer do seu crescimento, vai enxergando melhor o ser humano adulto, e o ser adulto vai enxergando melhor o pequenino que está à nossa volta, em todo o mundo, de possibilidade para apresentar toda a sua educação e toda a sua vida. É assim que temos que entender o que a criança significa para nós. Temos várias lições bíblicas sobre a generosidade das crianças. Elas têm qualidade, educação e generosidade também, amados e amadas. Os filhos são, desde o início da sua vida, são generosos, humildes, prestativos. Os pais começam o processo de ensinar a compartilhar os filhos, moldando o comportamento deles, de acordo com os seus exemplos. Educadores, professores também podem incentivar a generosidade através de histórias infantis, nas quais os personagens compartilham uns com os outros, sendo a Bíblia um excelente livro para esse fim, uma vez que esta contém lições, exemplos claros de generosidade. As crianças, ao ouvirem os versículos da Bíblia, aprendem os benefícios de compartilhar, acolhendo o que necessitam. Cuidado necessário. Temos que cuidar, principalmente os necessitados, os filhos necessitados. Em Deuteronômio capítulo 14, verso 27 e capítulo 15, verso 15, Moisés disse aos israelitas para compartilhar livremente com os levitas, pobres ou estranhos, que estavam na cidade. Ele disse que Deus abençoaria aqueles que generosamente compartilhassem com os necessitados. Uma atividade recreativa para incentivar as crianças a partilhar é pedir que pensem nas coisas que apreciariam caso fossem pobres ou recém-chegados a uma cidade.
Enfim, as crianças têm que ser educadas com a generosidade que Deus retribui a elas. Em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, promete que a alma generosa que honra o Senhor receberá a abundância de Deus. Em Provérbios capítulo 19, verso 17, Deus prometeu que vai pagar o que o homem generoso der aos pobres. Em Lucas capítulo 14, verso 12 e 14, Jesus dá um passo além de quando surge que os ricos devem dar um banquete e convidar os pobres e os que possuem alguma deficiência. Ele disse isso, porque os pobres não podem retribuir pelo banquete, e a recompensa virá do próprio Deus, que abundantemente abençoará o anfitrião. Ao ensinar essas passagens bíblicas, as crianças elas verão que Deus promete abençoar aqueles que doam com generosidade sem se procurarem com uma recompensa ou preocuparem com uma recompensa por isso. Dar tudo que você puder com alegria. Quero aqui homenagear a Igreja Novo Reino de Deus. Em Jerusalém, Paulo elogia os coríntios por sua generosidade para com cristãos. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, Paulo diz ao povo para que cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração e faça com generosidade e amor, dando com alegria. Deus favorece a quem dá com alegria, retribuindo com bênção e abundância de bens, para que continue a partilhar de sua generosidade. As crianças podem seguir o exemplo dos coríntios e trazer sua oferta para a igreja, para que essa supra suas necessidades e também as dos necessitados. Assim eles podem se alegrar, porque possuem os recursos, não só para si mesmo, mas também para compartilhar com os outros. Compartilhar também as refeições. Os 4 evangelhos contêm passagens bíblicas de multiplicação. A mensagem fala que 5.000 homens e suas famílias foram saciados por almoço por apenas um menino. Lembram-se, aquela passagem dos 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar todos, e ainda somaram 12 pequenos cestos, né? Servas da Igreja Novo Reino de Deus. Vossa igreja viu muito isso. A história lembra que as crianças não se preocuparam com o tamanho do que possui em relação ao tamanho da necessidade, mas para darem generosamente e confiarem a Deus, pois Ele fará o recurso atender à necessidade. Em resposta a essa lição, as crianças poderiam coletar doações para enviar a um local que tenha sido acometido por um desastre. Quero aqui homenagear a Igreja Novo Reino de Deus por toda a obra que ela tem feito em nome de Jesus. Histórias da Bíblia para crianças. Existem grandes histórias inspiradoras para crianças na Bíblia. Eu quero aqui contar 4 historinhas rápidas que vão ajudar a mostrar para seu filho, sua filha, de acordo com a Bíblia. Educar crianças desde cedo na palavra do Senhor só pode render bons frutos, especialmente quando se tornam adultos e as agruras e tentações do mundo vierem bater à sua porta. É importante também que os pequeninos aprendam que as Escrituras são uma carta do Pai para seus filhos, uma mensagem direta de Deus. São palavras que servem de aprendizado e guia para nossas vidas. Inclusive, não é difícil encontrar versões bíblicas para as crianças. Em seus ensinamentos, Jesus já mostrava a importância que deve ter os pequeninos.
Sobretudo porque onde há devoção, não se instala o inimigo. Essa educação cristã é também uma forma de proteger as nossas crianças contra o mundo. Além disso, nada é melhor do que a leitura da Bíblia para aprender a amar e obedecer a Deus, para estimular as crianças a entenderem melhor e praticarem o que está escrito na Bíblia. As 4 histórias inspiradoras da Bíblia para as crianças, a história do bom samaritano, Jesus nos ensina que o seu maior mandamento é o amor, viu, filhos? A história do bom samaritano é uma forma de exemplificar essa doutrina. Nessa pregação, um comerciante judeu que viajava por uma estrada perigosa foi assaltado e brutalmente espancado. Teve seus pertences, até mesmo as suas roupas, tomadas pelos bandidos. Ele foi abandonado, quase morto, à beira da estrada, mas nenhum homem que passava se compadecia ou se preocupava em ajudá-lo. Fingiu que não via. Quantos de nós fingimos que não vemos e ajudar o necessitado? O único a parar para socorrer foi o comerciante bom samaritano, povo mal visto pelos judeus. A lição valiosa é que devemos ser como esse homem, filhos amados e amadas, que teve o amor para com o necessitado, sem nada pedir em troca. Segundo exemplo da historinha, Moisés do Egito. Atenção, amados e amadas. Essa é uma história mais importante do Velho Testamento. É também o exemplo de como a fé em Deus pode operar milagre. Pois foi seguindo ao Pai que Moisés libertou seu povo da escravidão. É uma história que nos faz lembrar também que o Senhor sempre está ao lado dos fracos e humilhados. Essa história na Bíblia, para as crianças, procure fiel a palavra, servos do Senhor, e apresente aos seus filhos. Terceiro, o nascimento de Jesus, a terceira historinha, é um relato importante, em primeiro lugar, por ser um momento definitivo do cristianismo, em segundo lugar, por ser uma bela forma de ensinar às crianças o verdadeiro significado do Natal. Afinal, esse é o momento que comemora o nascimento de Jesus. Hoje em dia muitas pessoas esquecem que essa é uma data cristã, não um pretexto de fazer presentes, faturamento, etc. É também um relato importante para mostrar a forma humilde escolhida pelo Salvador para vir ao mundo. Não deixe de lembrar esse momento especial na Bíblia para as crianças. Quarto, Jesus e as criancinhas. Nenhuma lista da história bíblica para a criança estaria completa sem essa passagem do Novo Testamento. É aqui que Jesus afirma com todas as palavras o quão importantes são as crianças no seu reino. Assim ele disse: deixai as crianças virem a mim, e não as impensais, pois delas é o reino de Deus. Devemos todos trazer a pureza e a simplicidade dos pequenos para nos aproximarmos mais do Pai. O maior diante de Deus é aquele que não é orgulhoso, que não deseja fama ou que quer tudo para si. Receba mais mensagens de fé, amados e amadas. Vocês devem mostrar as histórias bíblicas para as crianças, para que elas comecem a sentir o sabor das histórias. Você deve estar sempre ministrando aos filhos o que é do bem, do querer, as palavras da Bíblia. Os pais cristãos devem entender que a sua responsabilidade de suprir não só as necessidades materiais e emocionais de seus filhos, mas também espirituais. Não deixe seu filho se perder. A palavra de Deus declara que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmos capítulo 127, verso 3. Os filhos não nos pertencem, amados e amadas. Eles são propriedade de Deus. O Senhor apenas nos confiou o cuidado deles.
Um dia teremos que responder perante Ele por isso. Daremos conta da forma como criamos nossos filhos. Isso deve trazer temor ao nosso coração, especialmente no que diz a respeito à formação espiritual deles. Não podemos brincar com isso, amados e amadas. Deus está chamando os pais a assumir um compromisso maior com Ele de ministrar a vida espiritual de seus filhos. É preciso ministrar-lhe o coração. Desde o dia da velha aliança, que o Senhor já esperava isso. Não te esqueça do dia que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo e eu farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Nesse versículo, Deus já havia dito: e as farás saber aos teus filhos e aos teus filhos dos teus filhos. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Precisamos, fiéis à palavra, servos do Senhor, amados e amadas, ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nosso ensino, ou a falta dele, tem o poder de afetar o resto da vida dos nossos filhos. Foi o mesmo Deus quem declarou isso. Amados e amadas, quando é que teu filho te viu, você de joelhos dobrado, lendo o versículo da Bíblia, chorando e pedindo a Deus proteção? Quando? Reflita, reveja teus princípios, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Atenção, pais, essa é a maior herança que você pode dar a teu filho. Não é capital, não é fazenda, não é navio, não é barco, não é carro que dará a salvação ao seu filho, e sim a palavra da Bíblia. Pergunta a ti, pai, amados e amadas, qual é que foi o primeiro presente que você deu para o teu filho? Videogame? Tá bom. Bicicleta? Tá bom. O que mais? Muitos outros? Tá bom. Por que você não deu a Bíblia? Que é a salvação dele. Sim, reveja teus princípios fiéis à palavra. Amados e amadas, não se trata apenas de dar uma boa educação, mas sim uma verdadeira educação. Ensinar-lhes a andar nas veredas da justiça, nos caminhos bíblicos que o Espírito Santo está dirigindo a você. Temos visto pais no meio cristão distorcendo os versículos da Bíblia, dizendo que os filhos se desviarem e voltarão depois. Contudo, o que a Bíblia realmente diz é que se os ensinarmos a andar no caminho certo, não desviarão mesmo quando forem velhos. Educar filhos no temor a Deus é uma responsabilidade de todos os pais. Isso também é um mandamento claro, expresso na nova aliança. O que faz da desobediência a ele o pecado. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Cobertura de oração. Também vemos na Bíblia que o cabeça do lar deve cobrir os seus com oração, jejum, exemplo. A palavra de Deus nos mostra que Isaac orava a Deus para que abrisse a madre de Rebeca, sua mulher, para que ela procriasse o filho. E depois ouviu suas orações, Gênesis capítulo 25, verso 21. As escrituras ainda nos falam acerca de Jó, que periodicamente sacrificava o Senhor em favor de seus filhos, com medo de terem pecado contra Deus. Jó capítulo 1, verso 5. Também encontramos o rei Davi abençoando sua casa, segundo Salmos capítulo 6, verso 20. O homem e a mulher de Deus precisam ter um coração e uma vida de oração voltados para cobrir e proteger a sua família. Vamos ver algum exemplo na vida de Esdras? Então, apregoei ali o jejum
junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso. Esdras, capítulo 8, verso 21. Em 1 Samuel, capítulo 30, lemos acerca de Davi e seus homens saindo para a batalha, deixando suas mulheres e crianças desprotegidas em Ziclague. Enquanto eles estavam fora, os amalequias incendiaram a cidade e levaram suas mulheres e filhos em cativeiro. 3 dias depois, eles chegaram e, se desesperados pelo corrido, finalmente se fortaleceram pelo Senhor e foram atrás dos seus, conseguindo resgatá-los. Aprendemos 2 lições aqui, amados e amadas. Primeiro, que precisamos proteger nossos familiares, cobrindo-os em oração e não permanecendo distante deles. Segundo, que algumas vezes nos tornamos descuidados e o inimigo pode aproveitar o nosso descuido, mas também aprendemos que Deus é fiel e mesmo quando falhamos na sua misericórdia, ainda pode nos ajudar a consertar aquilo que erramos. O governo espiritual do lar também envolve a proteção. Deus nos mostrou isso na palavra, desde o início, com que ordenou Adão no jardim do Éden. Olha o que ele ordenou a Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, verso 15. Note que alguém de cultivar o jardim, o homem deveria também guardá-lo e protegê-lo. Ouviram, pais? Mas guardar de quem, se o homem estava sozinho, sem nem mesmo Eva ainda havia criado? Penso que Deus já estava indicando a Adão que Satanás, o inimigo das nossas almas, tentaria destruir o que o Senhor estava colocando nas mãos do homem. Se Adão tivesse protegido Eva em vigilância, bem como ministrando-lhe sobre a importância da obediência ao Senhor, pode ser que as coisas poderiam ser diferentes. Nós também precisamos guardar e proteger nossas famílias. Atenção, pais, mães. Isto envolve oração, vigilância, bem como bom exemplo, bem como a ministração da palavra de Deus em nosso lar. Muita gente fala de forma maravilhosa como Deus visitou a casa de Cornélio, Atos capítulo 10, com a salvação e enchimento do Espírito Santo. Mas isso não aconteceu sem mais nem menos. Esse homem orava continuamente a Deus, e aonde há uma sementura de oração, semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Se cobrirmos nossa casa de oração, veremos feitos grandiosos acontecendo em nosso favor, pois o Senhor sempre age no ambiente de muitas orações. Vocês ouviram, fiéis, a palavra? Amados e amadas, quando esse servo pede nas orações que vocês se dêem as mãos, se unam num só ímpeto, num só nome, num só clamor, numa só oração de 80 mil almas, enviando um buquê de rosas de oração aos ouvidos do nosso Pai. Está escrito aqui. Orando junto, como falei para vocês, uma andorinha não faz verão, e sim, muitas, milhares fazem o verão. Uma oração perante o Pai, ela pode ficar dispersa ao vento e não ouvi-la, mas 80 mil, 100 mil, certamente ouvirá. Penso que além de cobrir a vida dos familiares com oração, o cabeça do lar, o pai, deve proporcionar um ambiente de oração, onde os seus não só recebam a oração em seu favor, mas também aprendam a orar pelos outros. Além disso, sempre é possível, a família também deve procurar orar junto, unida. A família unida permanecerá sempre unida, como muitas vezes acontece também com os irmãos da igreja, unidos no mesmo ideal, numa mesma palavra, numa mesma oração. Passado aqueles dias, tendo nos retirados, prosseguimos a viagem, acompanhados por todos,
cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Atos, capítulo 21, verso 5. Exercer o governo espiritual do lar é só declarar a palavra de Deus dentro da casa, mas primeiramente vivê-la, dar bons exemplos. Porém, além de se dispor a ministrar os filhos, e também um ao outro, o casal cristão deve aprender a prática de também orar junto com os filhos. Não quero dizer orar junto o tempo todo, mas sempre ter um espaço no tempo reservado, pois a vida de oração e devoção a Deus ainda tem caráter individual, mas isso também deve acontecer em suas vidas. Quando o casal ora junto, goza de princípios, operando em seu favor, o que orando sozinho não se experimentaria. Observem o que esse servo lhe transmitiu. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pediram, isso lhe fará, feito pelo meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Quero fazer 2 parágrafos aqui. Atenção, amados e amadas. Lembre-se que esse servo já pregou no passado que a igreja feita pelas mãos dos homens, Deus não habita. Copiaram? Então, o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 18, versos 19 e 20? Por onde acham de 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. A sua igreja passa a ser igreja a partir do momento em que você vai congregar. Ali ele está presente, porque enquanto você não estiver na igreja congregando, ela é o edifício, não é a igreja. Porque você é o tabernáculo, a igreja do Senhor. O Jesus, o Espírito Santo, habita o teu corpo. Ele é o dono do teu corpo e não você. Amém? Aqui concordo também, amados e amadas, que quando oramos uma pessoa, existe um peso na oração. Quando oramos 100 mil, o peso é bem maior. Orar junto, o casal, aumenta o seu poder de fogo contra o inimigo. Pois no reino de Deus, quando 2 se unem, o efeito não é de soma, mas de multiplicação. É sinérgico. Moisés cantou acerca desde o princípio, ao mencionar o que Deus fizera acerca do exército de Israel. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2.000 e fazer fugir 10.000? Se a sua rocha nos não vendara, e o Senhor nos lhe entregara. Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Copiaram, amados e amadas? A Bíblia mostra que deve haver sintonia natural e espiritual entre a família. Desentendimento vão roubar deles o poder da unidade nas orações, que por sua vez são impedidas. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. A correria é um dos maiores inimigos do tempo de oração que o casal deve ter junto, a família, os filhos. Cada um deve aprender a driblar suas dificuldades e conseguir praticar um pouco mais esse princípio de oração conjunta entre família. Nós não oramos junto em casa a frequência que alguns ensinam. A maior parte da nossa vida de oração individual, pois além do caráter de busca pessoal, ainda temos outras questões e fatores que interferem no tempo, no lugar e na forma como oramos. Orar junto não é algo que os cônjuges conseguem só por estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Envolve acordos, orar pelos mesmos propósitos e pedidos. Alguns oram fisicamente, outros não conseguem essa sintonia, outros oram separados fisicamente, mas fluem sempre no mesmo trilho. O importante é que cada casal
aprenda a melhor forma que for possível. Além de manter a vida individual de oração, também conseguir orar junto, um pelo outro, pelos filhos. Não deve haver vergonha ou crítica quanto à forma de orar cada um. A intimidade no que diz respeito à vida espiritual precisa ser desenvolvida da mesma forma, física e emocional. Cultuando em família, exercer liderança espiritual do lar não exige ter um culto com horário específico ou dia marcado. É atividade a ser exercida sempre em diferentes situações, mas a prática de um culto em família auxilia muito. Orar antes das refeições, do café, do almoço, da janta, reunido com a família. Agradecer o pão de cada dia posto por Deus na mesa. Devemos desenvolver o hábito de cultuar a Deus em família, o que envolve, primeiramente, o ir junto à casa do Senhor, como vemos acontecendo desde os dias do Velho Testamento. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 13. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Neemias capítulo 12, verso 43. A negligência terá consequências desagradáveis. Quais são as consequências da negligência no governo espiritual da casa? Juízo divino para o cabeça, além da evidente rebeldia e frieza espiritual que se manifesta na vida dos filhos. A primeira palavra profética que Samuel proferiu foi contra alguém que ele certamente amava, o sacerdote Eli, que o criara no templo, e que Deus disse envolvia a casa dele e sua negligência no sacerdócio familiar. Naquele dia suscitei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram escráveis, e eles não os compreendeu. 1 Samuel capítulo 3, verso 13. O Senhor trouxe advertências anteriores para Eli, não deu ouvidos. Deus está falando de negligência aqui. Diz que embora conhecesse o bem e o pecado dos filhos, Eli não os repreendeu. Toda omissão na vida espiritual do lar, pai, mãe, sempre terá consequências sérias. Davi teve problemas com vários filhos, e se você estudar com calma a história deles, perceberá que ele era negligência em relação aos seus filhos. Adonias, assim como Absalão, se exaltou querendo usurpar o trono, mas por trás dessa atitude de rebelião, a Bíblia mostra a negligência do rei Davi como líder espiritual em sua casa. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procede assim? 1 Reis capítulo 1, verso 6. Se não queremos ter sérios problemas com os filhos no futuro, muito menos a qualidade do relacionamento deles com Deus, comprometidos, então precisamos ser sacerdotes dedicados a ministrar e cobrir suas vidas. Por essas palavras, eu encerro essa pregação. Quero dizer a você, mamãe, a você, papai, nunca terceirize a educação dos seus filhos, quer espiritual, quer física, a terceiros, babá, etc. Porque um dia, de acordo com a palavra que eu lhe transmiti, seu filho se transviar, sua filha se transviar, primeiro vai ser a mãe que vai dizer, vai se lamentar dessa forma: oh, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Você fez. Você terceirizou seu filho para babá. Caso que aconteceu com esse servo, minha mãe amada, que eu perdi com 6 anos, era professora e terceirizava minha educação, minha vida, a babá, a terceiras. Eu fui estrupado com 5 anos. Sim. Não terceirize a vida do seu filho.
porque você não sabe que você está preparando um inferno lá para frente para ele. Pai, mãe, cuide de seus filhos. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos aqui que ouviram a voz do Santo Espírito de Deus que está nesse momento sobre nós. E tire toda dor, todo sentimento ruim, toda depressão, toda maledicência que está na sua mente, lavando o seu corpo, sua alma e seu espírito, tirando o jugo mal que está sob seu poder e expulsa o demônio para as prisões do inferno, em nome de Jesus. Glória e divindade do Pai, glória e divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Saúdo vocês com meu ósculo santo, em nome de Jesus. Amém?